Desde muito tempo, na pré-história, os materiais betuminosos eram usados como aglomerantes e como impermeabilizantes. E lá na Bíblia tem uma passagem da Arca de Noé, que Deus mandou Noé fazer a arca com uma madeira específica, e que entre uma madeira e outra, Deus falou assim para Noé: Você betumarás por dentro e por fora com betume, que era para impermeabilizar. Na linguagem de hoje, seria mais ou menos como taparás os buracos com piche. O piche, ele é um material betuminoso. Ele não é muito usado mais pelos, porque pelo menos na pavimentação ele é proibido de ser usado, porque já é um material que tem um pouco teor de betume. Isso vocês vão ver mais lá na frente. Era usado também nos serviços de mumificação. A civilização egípcia é muito conhecida por isso. Para fazer a preservação dos corpos, usava materiais bituminosos nas camadas para poder envolver o corpo, e então isolava o corpo, e por isso que tem essa preservação. Então começou a ser usado em pavimentações e rodovias no século XIX, inicialmente na França, depois nos Estados Unidos e finalmente na Inglaterra. Eram-se usados os asfaltos naturais, ou seja, já estava pronto na natureza, só era extraído e utilizado. Então, no século XX, começou a ser usado o uso do asfalto derivado do petróleo, sendo um resíduo de destilação, tornando-se um material de baixo custo e com crescente em pavimentação, impermeabilização e pinturas industriais de proteção. De acordo com a norma 7280, betume é uma mistura de hidrocarbonetos de consistência sólida, líquida ou gasosa, de origem natural ou pirogênica, completamente solúvel em disulfeto de carbono, constantemente acompanhado de seus derivados não metálicos. O betume é um aglomerante orgânico, sólido, semissólido ou líquido, que pode ocorrer na natureza ou ser obtido por um processo industrial. Como foi dito no slide anterior, composto principalmente por hidrocarbonetos de massa elevada completamente solúvel em sulfito de carbono. Então, essa origem, a composição de hidrocarbonetos, ou seja, predominantemente formado por átomos de hidrogênio e de carbono, faz com que ele seja da mesma origem. Alguns materiais betuminosos, a origem de material orgânico, e é mais ou menos aquele que vem do petróleo, da mesma origem dos combustíveis fósseis. Aí, se você pensar na origem dos combustíveis fósseis, a origem deles é matéria orgânica, porém é mais matéria vegetal. Então, essa matéria orgânica, para poder formar o combustível fóssil, quando o organismo morreu, ele já tem que ser sido isolado, tipo, soterrado. E aí ele se decompõe sem entrar em contato com a atmosfera, onde a decomposição é diferente. E para formar o petróleo, então, essa matéria orgânica que está se decompondo precisa estar nas condições ideais de temperatura e pressão. E aí, passando por muito tempo geológico, forma o petróleo. Então, todos os materiais bituminosos são sempre essa origem dessa matéria orgânica, que teve essa decomposição especial. Às vezes veio do petróleo, como é o caso do asfalto, mas também nós vamos ter o alcatrão. O alcatrão ele vem de um carvão mineral ou de uma hulha, que aí já não teve todo esse processo de formação igual ao petróleo, que fica nessa decomposição especial e fica mais no estado sólido. Eu sou a Camila e vou falar sobre
as normas ABNT sobre materiais betuminosos. A primeira que temos é a ABNT 15.184 de 2004, que é a determinação da viscosidade em temperaturas elevadas usando um viscosímetro rotacional. Já a segunda é a BNT-NBR 14.950 de 2003, materiais betuminosos, determinação da viscosidade Seibold-Furol. E a terceira, no caso, é a BNT 14.756 de 2001, que é a determinação da viscosidade cinemática. Agora eu vou falar sobre as propriedades. A primeira delas é que eles tornam o material impermeável, são materiais estáveis, não reagem quimicamente com a maioria dos materiais de construção, como o cimento, cal e outros. São capazes de serem moldados caso haja força suficiente, são péssimos condutores de calor, são produtos baratos no mercado e são adesivos aglomerantes, isto é, eles conseguem grudar em qualquer local sem necessidade do uso de água. São facilmente mesclados e consolidados, não possuem um ponto de fusão e, por conta das suas propriedades, são materiais recicláveis. E, por fim, são materiais influenciados pela energia solar. Oi, eu sou a Cíntia e eu vou falar sobre os produtos derivados do betume e suas propriedades. Então, primeiro nós temos o alcatrão, que é uma substância espessa e escura que tem um cheiro bastante forte. É uma mistura de 4.000 substâncias, com as principais sendo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são substâncias químicas como, por exemplo, o naftaleno, que é o componente da naftalina. O alcatrão não é mais utilizado na construção civil hoje em dia, pois ele pode trazer câncer para as pessoas que têm muito contato com ele. Depois nós temos o piche, que é uma substância negra e viscosa e pegajosa, que é obtida através da destilação do alcatrão ou do petróleo. Possui de 11 a 17% de betume na composição e também argila, pedrisco e outras. Em temperatura ambiente, ele é sólido e heterogêneo, tendo muitos nódulos e grãos e tendo uma qualidade mais baixa que o alcatrão por causa disso. E como ele repele água e é adesivo, é utilizado na construção civil como um impermeabilizante, para construir vias e esse tipo de coisa que é a prova d'água. O breu é um resíduo do piche, só que ele é mais fluido e não contém tanto betume na composição. Agora, o asfalto, que eu acho que é o mais conhecido, que todo mundo já ouviu falar, é um material betuminoso com maior dureza e é muito resistente às condições climáticas. Então ele não vai ser muito afetado por chuva, vento e esse tipo de coisa. Ele pode ser encontrado na natureza, como em lagos de asfalto ou asfalto rochoso, ou pode ser feito artificialmente, produzido em refinarias de petróleo com a destilação fracionada, onde o óleo bruto sofre aquecimento e ele é separado em frações de acordo com o ponto de ebulição de cada uma. Agora, as aplicações dos produtos betuminosos na construção civil são essas aqui. Eles podem ser utilizados como impermeabilizantes, como piche, por exemplo, ou como concreto para fazer estradas e esse tipo de coisa, e como argamassa. O método de fornecimento do betume nas obras deve ser feito em sacos vedados de 1 kg cada. Nas obras, o betume deve ser armazenado em tanques, como da imagem do slide. Concluímos que, por conta de ser um material barato, flexível e outras características já citadas, os materiais betuminosos são mais procurados e utilizados na construção civil. Tais materiais são de grande utilidade para o ser humano no quesito pavimentação, por exemplo.